Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou terminar então o texto do Frank Van Daan sobre o que a Reforma Protestante exatamente reformou. Bom, então temos o tópico agora, liberdade e personalidade. Evidentemente, a concepção de liberdade de Lutero, faça o que quiser, mas ame sua Bíblia, não tinha nada a ver com o entendimento cristão tradicional de liberdade. Não era, portanto, o faça o que quiser de Rabelais Gargantua, havia estabelecido como regra da abadia de Thélème para seus membros, todos eles, abre aspas, livres, bem-nascidos, bem-educados, mantendo uma companhia honesta, fecha aspas, que, abre aspas, possuem, por natureza, um instinto e um ponteiro que os conduz sempre a atos virtuosos e os afasta do vício, instinto a que chamam honra, fecha aspas. A ode muito católica de Rabelais, a liberdade e as alegrias da mente culta, espirituosa e conscienciosa era o oposto do tormentoso exame de consciência de seu contemporâneo alemão mais velho e sua conclusão desesperada de que, pelo que você sabe, quando se trata de sua salvação, é provável que Deus não mantenha o que você considera seus pecados contra você. Para Lutero, o livre-arbítrio do homem é o que leva os homens a desobedecer à palavra de Deus, mas não a sua vontade, a qual eles são impotentes para resistir. Essa concepção de livre-arbítrio pode ser facilmente ajustada à antiga leitura judaico-romana da história de Adão e Eva, como uma fábula edificante de crime e castigo em que dois delinquentes juvenis, por vontade própria, desobedeceram à ordem do mestre do horto. Abre aspas, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fecha aspas. Apesar sabendo que o castigo é a morte. Essa leitura da história não só parece abertamente anticristã e sua representação do pai amoroso, a quem Jesus carinhosamente chamou de papai, é também uma distorção manifesta do próprio texto bíblico, que conta uma história verdadeiramente universal de crescer e se tornar uma pessoa madura. É uma história que a maioria de nós experimenta vividamente e geralmente com sentimentos confusos duas vezes, uma vez crescendo e chegando ao ponto em que sabemos que devemos sair de casa e nos virar sozinhos, e uma vez criando nossos filhos, protegendo-os de falsos amigos, preparando-os para a vida fora de casa e finalmente deixando-os ir. Quanto ao comando supostamente importante, abre aspas, faça o que lhe foi dito ou você certamente morrerá, fecha aspas, é comum em todas as casas com crianças pequenas. É certo que a ideia de ter conhecimento da distinção entre o bem e o mal é muitas vezes uma coisa muito perigosa, especialmente quando se aninha em uma mente imatura, ainda não equipada com uma consciência sólida e um gosto pelo pensamento consciente. Mas mesmo que isso seja concedido, justificaria a conclusão de que ter uma mente madura e conscienciosa deve ser evitado a todo custo, que se deve abster-se de cultivar o potencial de pessoa e humanidade e fazer apenas o que lhe é dito para fazer? Crime e punição? Assim interpretada, a história de Adão e Eva talvez fosse uma fábula adequada para os primeiros cristãos do Império Romano, para quem desobedecer ou mesmo desagradar o imperador muitas vezes significava morte real. A cristandade latina, no entanto, surgiu entre os povos tribais germânicos, para quem um rei certamente deveria ser respeitado e honrado, mas seus comandos não valiam quase nada, a menos que eles os liderassem em batalha. Em deferência a Santo Agostinho, o último grande teólogo da época do Império Romano, a Igreja Latina continuou a defender a leitura de crime e punição da história do Gênesis. Agostinho foi indiscutivelmente a autoridade mais influente por trás do que se tornou a doutrina do pecado original, cuja aceitação ele garantiu apenas após uma campanha prolongada e vingativa contra Pelágio, um monge britânico herético. No entanto, apesar da condenação da Igreja às teses desse último, o catolicismo latino medieval manteve um sabor decididamente pelagiano. Fê-lo a tal ponto que os protestantes não hesitaram em acusar a Igreja de heresia pelagiana contra o autêntico cristianismo do qual Agostinho fora o último expoente antes da Reforma. Como Warfield colocou em seu Calvin em Augustine, foi Agostinho quem nos deu a Reforma, pois a Reforma, considerada internamente, foi apenas o triunfo final da doutrina da graça de Agostinho sobre a doutrina da Igreja de Agostinho. Claro, uma vez que eles estavam no modo eu sou menos pelagiano que tu, os protestantes encontraram vestígios de pelagianismo em todos os lugares que olharam, até mesmo nos ensinamentos uns dos outros. A liberdade dos súditos. Com sua rejeição da Igreja e seu papel como consciência do mundo medieval, a Reforma deslegitimou a ideia medieval de governo político, que
que implicava que os senhores seculares, desde o imperador e o rei até senhores menores, duques e condes, eram essencialmente conselheiros e juízes, abre aspas, de acordo com a lei, fecha aspas, e que não tinham o poder do governo sobre nada além que suas próprias famílias. Após a reforma, assumiu-se que os governantes políticos, principalmente monarcas, ocasionalmente governos municipais e posteriores, funcionários políticos eleitos, tinham o poder e o direito de fazer leis, fazer cumprir as leis de sua própria autoria e não fazer cumprir leis que não foram feitas por eles mesmos. As leis de seus predecessores, leis comunais consuetudinárias, até as mesmas leis de Deus que anteriormente haviam sido salvaguardadas pela Igreja. Supunha-se também que tivesse o poder ou o direito de governar os assuntos privados e comunitários de seus súditos, como se o reino político constituísse um único lar. A palavra latina para família é familia, em itálico. Para os romanos, a família de um homem consistia principalmente de seus famuli, servos e escravos, e sua propriedade, terra, gado, casa, dinheiro, etc. Obviamente, toda família precisa de um governador para organizar suas atividades de produção e distribuir sua renda, dinheiro, bens de consumo, entre seus membros. A concepção moderna de política implicava consequentemente que o Estado, a família política, fosse visto como uma unidade econômica, chamada economia política ou nacional. Consequentemente, a relação medieval, essencialmente não econômica, entre um governante e seus súditos, teve que ser reconstruída como uma relação essencialmente econômica entre mestre e seus servos. Assim, nos tempos modernos, pós-medievais, o governo político passou a denotar os poderes legislativos e governamentais soberanos dos governantes de facto. O exercício desses poderes estava sujeito apenas às exigências de prudência ou conveniência política, conforme entendidas pelos próprios governantes, incluindo sua compreensão da lacuna entre seu nominalmente direito absoluto e seu sempre restrito poder efetivo. A relação mestre-servo implica que os servos têm liberdade apenas com relação àquelas coisas que, ao regular suas ações, seu mestre permitiu ou pelo menos não proibiu. Hobbes apontou que a liberdade dos súditos na relação governante-súdito é exatamente do mesmo tipo. No entanto, ele atenuou a apreciação desse fato com sua teoria de que o soberano, o mestre efetivo, poderia ser apresentado ficcionalmente como o representante legal de seus servos, autorizado por eles a agir em nome deles. Assim, os servos ou cidadãos foram feitos para aparecer como os princípios legais de cuja autoridade superior os mestres governantes derivam seus poderes de agência plenipotenciária. De várias maneiras, Locke, Rousseau, Kant e Hegel usaram essa dialética de aspectos factuais e jurídicos da relação senhor-servo para completar a teoria do Estado moderno como um lar em que os servos são patrões e os patrões servos, uma família em que os servos têm a liberdade de fazer o que se permitirem. Para desfrutar dessa liberdade, eles só precisam acreditar que não são naturais, mas pessoas jurídicas artificiais, criaturas fictícias de uma lei e sua própria autoria. Para serem livres, os cidadãos só têm que se identificar com o Estado, abre aspas, nós, o povo. Como resultado dessa dialética tipicamente moderna de fato e ficção, o direito positivo, as regras legais feitas e impostas pelos senhores de fato, mas ficcionalmente autorizados de júri por seus servos, tornou-se o único conhecimento comum politicamente relevante de governantes e assuntos legais. Não surpreendentemente, os advogados substituíram os padres como guardiões dessa ideia moderna de uma consciência pública politicamente definida. Da cristandade latina à Europa. Em tempos normais, Lutero teria se retratado para evitar excomunhão ou então teria sido queimado na fogueira como herege impenitente. No entanto, os tempos não eram mais normais. Ao lado das experiências devastadoras da peste negra, os eventos políticos minaram a autoridade da Igreja e o apelo do cristianismo católico por cerca de 2 séculos. No final do século XV, a cristandade latina e a sua Igreja estavam em plena crise. A Guerra dos 100 Anos iniciou a transformação da Inglaterra e da França de reinos medievais em protótipos Estados-nações fortemente militarizados. Aliás, 1453 foi o ano que o Império Ortodoxo de Bizâncio caiu para os turcos otomanos. O evento expôs a cristandade latina a ameaças diretas de ataques e invasões de um poderoso império não cristão. Os refugiados de Bizâncio trouxeram consigo uma cultura cristã notavelmente homogênea que ainda estava impregnada de valores romanos pré-medievais. Eles classificavam seus imperadores como vigários de Deus Pai, acima dos patriarcas, que eram vigários de Cristo Filho, no entendimento que o pai tem autoridade sobre o filho, enquanto o filho não tem autoridade sobre o pai, a velha questão do filioque.
Não havia esquecido a lição da antiguidade romana que poder é dinheiro e dinheiro é poder. Consequentemente, as preocupações práticas e seculares do império, principalmente a resistência militar e a riqueza comercial, superaram as preocupações morais e santas mais elevadas da Igreja sem levantar muitos problemas de consciência. Além disso, os refugiados de Bizâncio, muitos deles extremamente ricos para padrões ocidentais, possuíam gostos culturais e artísticos superiores, bem como habilidades militares, marítimas, administrativas, comerciais e contábeis, que seus anfitriões no centro de poder político e comercial da cristandade latina estavam ansiosos para adotar. Com sua riqueza e conhecimento, os refugiados bizantinos ou gregos deram início ao Renascimento e à Era dos Descobrimentos. Eles restabeleceram o prestígio do centralismo político e administrativo absoluto, incluindo o césaropapismo da lei imperial romana. Não reconhecendo a autoridade da Igreja Latina, ele estabeleceu suas próprias igrejas domésticas privadas, uma novidade que pôde ter inspirado cristãos latinos insatisfeitos ou frustrados a tirar suas práticas religiosas da igreja estabelecida. Quer os bizantinos tenham tido ou não um impacto direto na geração da Reforma Protestante, eles trouxeram consigo conjuntos de ideias e práticas intelectuais, religiosas, políticas e comerciais que muito contribuíram para a desestabilização da ordem medieval da cristandade latina, especialmente nas guerras itálicas, as guerras Valois-Habsburgo de 1494 a 1559. Mesmo antes do início da Guerra dos 100 Anos, a França havia se tornado uma força forte o suficiente para desafiar a autoridade do Papa, que estava então no auge. Durante grande parte do século XIV, de 1309 a 1376, a sé papal residiu em Avignon, bem dentro da esfera de influência dos reis capetinhos e Valois em Paris. A mudança questionou a capacidade da Igreja de manter sua relativa independência dos governantes seculares, que havia sido sua grande ambição estratégica desde o final do século XI, com as reformas gregorianas. Sua independência garantia a possibilidade de um apelo efetivo a uma autoridade superior, mesmo contra os mais poderosos senhores seculares. No entanto, a deferência à autoridade papal estava desaparecendo rapidamente e as forças centrífugas tornaram-se desenfreadas na cristandade latina. De 1378 a 1417, 2 e até eventualmente 3 papas, apoiados por várias facções de cardeais e governantes, afirmaram simultaneamente ser o verdadeiro chefe da Igreja. Esse chamado Cisma do Ocidente foi no contexto da agitação causada por Jan Hus na Boêmia. Hus, que inicialmente apoiou as reivindicações do Papa, entre aspas, Alexandre V, foi condenado como herege impenitente e queimado na fogueira depois de ser julgado no Concílio de Constança, de 1414 a 1418, que declarou Alexandre V antipapa. Ao contrário de Lutero, um século depois, Hus não tinha apoiadores poderosos que ficaram com ele quando ele se recusou a retratar suas teses. A mudança para Avignon também descarrilou o fluxo de fundos para Roma e para o Estado Papal na Itália Central, e empobreceu ambos. Quando a sé papal voltou a Roma em 1376, a prioridade dos papas era encontrar fundos para reconstruir a cidade, em grande parte abandonada, e restaurar o Estado Pontifício ao seu antigo lugar entre os outros principados italianos, muitos dos quais logo experimentaram a gênese de uma nova cultura espetacular e luxuosa, a Renascença. Eventualmente, um método pouco ortodoxo e controverso de financiar a construção de uma nova igreja de São Pedro, no estilo opulento do Renascimento italiano, a chamada venda de indulgências, tornou-se um item importante na mitologia da Reforma Protestante por causa de Jan Hus. A oposição veemente de Hus e Martinho Lutero a ela, e por causa de sua deturpação viciosa como venda de ingressos para o céu. A regulamentação das indulgências era um assunto urgente para muitos reformadores dentro e fora da hierarquia eclesiástica, por exemplo, Erasmo de Roterdã e outros humanistas cristãos, mas eles não consideravam isso uma razão para abolir a igreja. Nem o próprio Lutero. A controvérsia da indulgência o tornou famoso, mas o que o levou a romper com Roma foi sua rejeição das doutrinas da igreja sob a autoridade, salvação e graça das Escrituras, que estavam de fato em desacordo radical com suas noções da onipotência de Deus e da depravação do homem. O poder político supera a religião. Já na década de 1530, o rei inglês Henrique VIII usou o parlamento para arquitetar uma ruptura com Roma e estabelecer a primeira igreja nacional na cristandade ocidental, confiscando as posses da igreja romana, destruindo os mosteiros e perseguindo, aprisionando e matando padres, monges e freiras que permanecessem leais ao Papa. Sua religião deveria ser a religião de seus súditos,
Em 1555, a Dieta de Augsburg formalizou um acordo político entre os príncipes luteranos e católicos alemães que subordinava a religião ao domínio secular. Era o princípio do cuius regio eius religio. O governante da terra determina a sua religião. Ou você aceita ou vai embora. Doravante, a autoridade da igreja em questões de fé moral e não menos em lei e diplomacia estava sujeita às decisões dos altos e poderosos de cada país. Foi o fim formal da cristandade latina e início da Europa. A consciência humana centrada em Deus dissolveu-se em uma multidão de consciências nacionais, a serem definidas pelos governantes locais ou classes dirigentes. Involuntariamente, mas efetivamente, o protestantismo fez da força e do poder os temas centrais de um novo credo que santificou a ordem dividida baseada no estado da Europa moderna e encontrou expressão em várias doutrinas de soberania política, como de Jean Baudin, de 1576, Hugo Grotius, de 1625 e Thomas Hobbes, de 1651. Onde os reis eram fortes, tais doutrinas ajudaram a estabelecer a monarquia absoluta, o monarca sendo acima da lei e com o direito de regular a vida religiosa pública de acordo com seu próprio critério. Onde os reis eram fracos, as assembleias ou parlamentos dos ricos e poderosos aspiraram ao mesmo poder legislativo absoluto e a diminuir ou mesmo privar a igreja do rei. Ali começou o movimento pela liberdade de religião, ou tolerância legal para as várias seitas protestantes dissidentes. Logo foi seguido por um movimento pela liberdade da religião, para se livrar da religião, que é o laicismo iluminista. Esses movimentos legitimaram a aplicação de uma regra constitucional até então inédita, abre aspas, acredite no que quiser, mas obedeça aos poderes constituídos, pois, no que lhe diz respeito, eles são a lei, na verdade a lei suprema, fecha aspas. Ou como Kant notoriamente reformulou, abre aspas, discuta o quanto quiser e sobre o que quiser, mas obedeça, fecha aspas. O poder político superou tudo. Os governantes católicos também aderiram ao movimento. Eles perceberam, assim como a própria igreja, que ela era totalmente dependente de seu apoio político e financeiro. A igreja não tinha outra opção senão aceitar uma aliança de trono e altar após a outra, pois era claro que qualquer governante seria capaz de confiscar propriedades eclesiásticas e monásticas, perseguir e até mesmo matar padres e monges, sem provocar conflitos diplomáticos combinados, muito menos retaliação armada de outros príncipes cristãos. O Concílio de Trento. Fazendo concessões fatais ao protestantismo e ao estatismo, a Igreja Católica relutantemente cedeu às suas forças no Concílio Tridentino, que se reuniu em Trento por 18 anos, de 1545 a 1563. Repudiando sua constituição conciliar medieval, depois de Trento, nenhum concílio geral foi convocado até o Concílio Vaticano I, de 1860, e o Concílio Vaticano II, de 1960. Ela transformou o Papa no que muitos percebiam ser apenas outro príncipe estrangeiro, um rival e uma ameaça ao establishment político local, uma espécie de monarca absoluto da Igreja que comandava seu próprio governo formal, a recém-instituída Cúria. Uma nova ordem religiosa, a Companhia de Jesus, ou os Jesuítas, ganhou destaque, embora seu governo, que impunha obediência incondicional ao Papa, fosse contrário à tradição milenar da Igreja Romana, segundo o qual o Papa, por toda sua eminência, era essencialmente um primo inter pares. As ideias legalistas de obediência e seguimento das regras ou comandos rapidamente deslocaram a ideia moral medieval de exibir a atitude cristã correta em relação à vida como foco da teologia moral católica, não mais apenas o juiz final dos assuntos humanos. Deus também seria o legislador supremo. Essa substituição serviu perfeitamente aos protestantes, porque parecia santificar a noção de que a lei de Deus deve ser identificada não com o fato de ser a soma total de todas as coisas divinas, mas com seus mandamentos bíblicos explícitos. Também convinha aos defensores do Estado, porque santificava a noção de que o recém-adquirido poder legislativo soberano do Estado era um direito divino, senão dos governantes, certamente do povo, que normalmente delegaria seu exercício aos governantes. Além disso, poderia ser facilmente distorcido em um argumento a favor do césaropapismo. O Estado, não a Igreja, é o verdadeiro vigário de Deus. No entanto, do ponto de vista do cristianismo medieval, substituir o Deus legislador pelo Deus juiz era um compromisso fatal. Claro, a Igreja não tinha a ambição de se tornar um Estado político soberano, mas ela se expôs ao risco de se tornar apenas mais uma seita cristã moderna, dominada pelas forças que agitam o caminho da opinião. Em todo caso, ela não poderia mais ser a instituição que mantinha o Ocidente sobre um Deus único,
e dispensava a necessidade de um mestre secular único. Assim, o criador europeu tornou-se efetivamente ni Deus ni maître, nenhum Deus comum e nenhum mestre comum. Significava guerra ou, na melhor das hipóteses, negociações sobre a ameaça de guerra. Em suma, o moderno ocidente hobbesiano, sempre em busca de um único soberano mestre político, um Deus mortal e sempre resistindo a qualquer pessoa, país ou classe que aspirasse para aquela posição. A ascensão do cientificismo. Via de regra, os reis e seus aliados mercantis não se importavam com a afirmação protestante de que, fora da Bíblia, não existe verdade moral objetiva. Os reis gostaram da noção de que eles, como os verdadeiros detentores do poder, são juízes finais do certo e do errado em suas próprias partes do mundo, revelando suas próprias verdades como e quando acharam adequado em atos legislativos. Os comerciantes gostaram da ideia de que o lucro não precisava de justificativa externa, e as oportunidades de lucro estavam se abrindo em todo o mundo. A era da colonização agressiva decolou quando ficou claro o que um punhado de soldados armados com armas de fogo poderia fazer contra povos tecnologicamente atrasados. A renascença cultural, a adulação da alta cultura da antiguidade romana e grega, transformou-se em uma renascença política do antigo desejo romano de conquista militar e império. A escravatura e o tráfico de escravos, praticamente desaparecidos na Idade Média, tornaram-se novamente pilares da vida econômica. No entanto, nem os reis nem os mercadores gostaram da ideia de uma natureza sem lei, governada pela vontade arbitrária de Deus. Eles perceberam que a ciência da natureza e suas aplicações tecnológicas prometiam um enorme aumento de seu poder e riqueza. Assim, eles ficaram felizes em permanecer católicos ao acreditar que a razão humana é capaz de detectar a ordem na natureza, mesmo que se distanciassem da religião como busca da verdade moral e da igreja que havia sido o foro institucional dessa busca. Subsidiar a ciência e a tecnologia de controlar as forças da natureza, que são grandezas, não qualidades boas em si mesmas, tornou-se prioridade religiosa como patrono das artes e ciências. Dentro de um tempo relativamente curto, a ideia se consolidou de que as forças da natureza eram legais em si mesmas, mas o governo político era necessário para impor a ordem em um mundo humano inerentemente sem lei. A natureza obedecia a Deus incondicionalmente e sem questionar. O deísmo, com seu Deus relojoeiro dos engenheiros, estava chegando, mas com seu livre-arbítrio, entendido em seu sentido protestante, o homem estava em perpétua revolta contra Deus. O lema da chamada Revolução Científica do século XVII havia sido formulado por Francis Bacon em seu Novum Organum, de 1620, abre aspas. A natureza, para ser comandada, deve ser obedecida, fecha aspas. Em meados do século XVIII, os especialistas estavam bem encaminhados para aplicá-lo ao homem e ao seu mundo. Abre aspas. O homem, para ser comandado, deve ser obedecido, fecha aspas. Como o papel de Deus no universo físico foi reduzido a um suposto momento da criação, e como seu papel no mundo parecia ser pouco mais de que fomentar discussões misteriosas, brigas, conflitos e guerras, o homem foi cada vez mais visto como apenas mais um natural fenômeno físico, um recurso natural escasso que aqueles que têm o conhecimento e os meios devem ser capazes de manipular, senão para beneficiar a humanidade como um todo, e certamente para seu próprio lucro. Estado e mercado. Abre aspas. Comandar a natureza obedecendo-a. Fecha aspas. Traduziu-se no uso de configurações experimentais planejadas para canalizar as forças da natureza para fazer coisas que de outra forma não fariam. Abre aspas. Comandar homens obedecendo-os. Fecha aspas. Também se traduz em usar configurações planejadas para incentivar as pessoas a fazerem o que não faria de outra forma. Como disse Skinner, abre aspas. A física não muda a natureza do mundo que estuda, e nenhuma ciência de comportamento pode mudar a natureza essencial do homem, embora ambas as ciências produzam tecnologias com um vasto poder de manipular seus assuntos. Fecha aspas. Com relação à política, William Penn apontava para a conclusão óbvia já em 1693, abre aspas. Deixe o povo pensar que governa e será governado. Fecha aspas. No domínio do comércio, a conclusão demorou a sair, mas saiu. Abre aspas. Deixe as pessoas pensarem que podem comprar o que quiserem e elas deixaram você decidir o que devem comprar. Fecha aspas. Democracia e mercado, propaganda incessante e publicidade implacável andavam de mãos dadas, abre aspas, para capacitar o indivíduo, dando-lhe a ilusão de que ele era um cidadão soberano e um consumidor soberano com direito a dirigir os vastos mecanismos do governo político e da produção industrial.
Lutero justificava ser escravo das próprias paixões, condição que logo foi chamada de essência da, abre aspas, liberdade individual de cada um, fecha aspas, independentemente de como se chegasse a ter certas paixões e não outras. Então veio a era do iluminismo, que lançou a era do cientificismo. Deixemos de lado os floreios retóricos do famoso hino de Kant de 1784, ao despotismo iluminado. Abre aspas, o que é o iluminismo? Fecha aspas, no qual ele meramente estendeu a ideia de liberdade de religião politicamente anestesiada à ideia de liberdade de expressão igualmente anestesiada, apreciado pela classe emergente de intelectuais autodefinidos. Para encontrar a maior descoberta da era do iluminismo, temos que nos voltar para um comentário perspicaz de Servan de Gerber. Abre aspas, um déspota imbecil pode escravizar as pessoas com correntes de ferro, mas um verdadeiro político as prende mais fortemente com as correntes de suas próprias ideias. Sua massa cinzenta macia é a base inexpugnável dos impérios mais poderosos. O abade Nicolas Boder expressou de forma mais sucinta. Abre aspas, o Estado faz dos homens exatamente o que deseja que eles sejam. Fecha aspas. A era do iluminismo rapidamente se transformou na era dos ideólogos, ansiosos para prender as pessoas nas teias de seus próprios desejos preconceituosos. É claro que a liberdade do indivíduo soberano, com poderes institucionais, teve um preço: a sujeição à tirania de uma variedade de burocracias em rápido crescimento e mercados em rápida expansão, o mercado de trabalho em particular. Mas tudo bem, porque essas tiranias eram supostas forças impessoais que refletiam as escolhas agregadas, entre aspas, livres, sem coerção, dos mesmos indivíduos institucionalmente empoderados que tiveram que tolerá-las. Alguém poderia reclamar deles, mas tais reclamações não passavam de queixas particulares, irrelevantes para o grande esquema das coisas. A moralidade pública moderna, também conhecida como direito positivo, exigia que o indivíduo soberano soubesse que não poderia causar injustiça a si mesmo e que desistir de sua liberdade sem ser fisicamente compelido a entregá-la era apenas o exercício de sua liberdade, não poderia ser interpretado como uma perda de liberdade. Assim, acabamos com o lema dos poderosos do Ocidente moderno e pós-moderno, abre aspas, deixe o indivíduo ser livre para fazer o que quiser, mas certifique de controlar o que ele quer, fecha aspas. Em outras palavras, fazer um indivíduo um escravo de paixões da moda, cuidadosamente geridas, fazê-lo seguir os delírios populares e a loucura das multidões. Não deve ser muito difícil, porque, como disse Heráclito, no alvorecer da civilização ocidental, o indivíduo típico vive no caminho da opinião e gosta de acreditar em contos populares e seguir a multidão como seu professor. Se ele acredita que é livre para acreditar no que quiser, então está pronto para acreditar em qualquer coisa. Porque incomodá-lo com um logos comum, uma consciência comum, uma religião da razão e do bem, quando tudo o que ele almeja é a força e o poder que vem de ter o apoio de uma maioria dominante de cidadãos e consumidores, os verdadeiros mestres do Estado e do mercado. Bom, é isso então, finalmente terminamos o texto maravilhoso do grande Frank Van Damme. Obrigado a todos que assistiram, até mais.